João Rezende, família Rezende de lá, mas é um pessoal muito bom. Todos eles, lá o Edmilson também, o padre, a lenda. Boa tarde a todos. No horário regimental, verificado o quórum, declaro aberta a 32ª sessão ordinária do Tribunal Pleno no exercício 2018. Nos termos dos artigos 21 e 54 do Regimento Interno, registro a convocação do conselheiro substituto Licurgo Mourão. Registro também a ausência do conselheiro substituto Licurgo Mourão e a convocação do conselheiro Hamilton Coelho. Submeto a apreciação do colegiado a ato da sessão anterior. Não havendo quem queira se manifestar, dou-a por aprovada. Para a pauta adiada do dia 24 de outubro de 2018, com a palavra o conselheiro Sebastião Alves. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor Procurador-Geral, senhores conselheiros, senhoras e senhores, a pauta se inicia com o processo 997610, recurso ordinário. É um retorno de vista do eminente conselheiro José Alves Viana. Acompanho o voto condutor para negar provimento ao recurso ordinário. Nesse processo só falta o conselheiro Maurito Torres. Como voto o conselheiro Maurito Torres? Também voto com o relator, senhor presidente. Então fica aprovado o voto do relator. Do relator José Alves Viana. Passamos à pauta do dia. Eu vou pedir a inversão aqui. Pedir não, vou inverter a pauta para que possamos ter a participação do conselheiro Hamilton Coelho nos processos com suspeição já declarada e naqueles que, porventura, vierem a ser declaradas suspeições ou impedimentos. Vamos passar para o processo, item 17 da pauta. Senhor presidente, quero avisar que eu estou em suspeição no processo número 8 da pauta. Número 8. Ok. Vamos começar pelo processo de número 17 da pauta, depois o número 8. Com a palavra o conselheiro Gilberto Diniz para relatar o processo 1.015.751. Senhor presidente. É o 16, né? 17. 17. O processo apregoado por Vossa Excelência é um recurso ordinário. Tem como recorrentes Anderson Adalto Pereira e Rogério Araújo Quintão. Eu peço dispensa da leitura da íntegra do voto, senhor presidente. Foi nossa excelência. Em preliminar, eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Com a suspeição do conselheiro Vanderlei Ávila, como voto do conselheiro Hamilton Coelho. Admito o recurso. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Conselheiro Maurito Torres. Conheço, presidente. Conselheiro Zé Alves Viana. Conheço. Fica admitido o recurso. No mérito, diante do que foi exposto na fundamentação do meu voto, no mérito, eu nego provimento ao recurso ordinário para manter inalterada a decisão proferida pelo colegiado da 2ª Câmara
na sessão de 15 de dezembro de 2016, nos autos da representação 924-296, por meio da qual foi aplicada aos senhores Anderson Adalto Pereira, ex-prefeito de Uberaba, e Rogério Araújo Quintão, ex-subchefe de gabinete do prefeito municipal de Uberaba e ordenador de despesas, multas nos montantes de R$ 8.000 e R$ 2.000, respectivamente. Cumpram-se as disposições regimentais pertinentes, em especial as do artigo 365, bem como as medidas consignadas na Resolução 13 de 2013 e, ao final, arquivem-se os autos. É o voto. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião De Ovessi. acordo. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Fica aprovado o voto do relator com a suspeição do conselheiro Vanderlei Ávila. Agora o processo número 8 da pauta. Em face da suspeição declarada pelo conselheiro José Alves Viana. Conselheiro Sebastião Ovessi com a palavra. É o processo 838.978, uma denúncia, exercício 2011. A denunciante é Facility Central de Serviço Limitado, o órgão da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Voto. Julgo improcedentes os apontamentos da denúncia e voto pela extinção do processo com resolução de mérito, considerando que tramita nessa Corte a auditoria 1.048.024, de minha relatoria, objetivando fiscalizar a execução contratual da concessão administrativa para a realização de serviços de obras de engenharia e apoio ao funcionamento do Hospital Metropolitano de Belo Horizonte, com foco especial na fase pré-operacional. Intime-se arquivos. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, senhor presidente. Com impedimento do conselheiro José Alves Viana, com voto do conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Gilberto Diniz. Também acompanho. Conselheiro Durval Ângelo. Também com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Eu indago aos conselheiros se há algum outro processo em que será declarada suspeição e impedimento. Então, não havendo nenhum processo, eu agradeço ao conselheiro Hamilton Coelho a participação. Desejando, fique à vontade para se retirar. Retomando a pauta do dia, com a palavra o conselheiro Vanderlei Ávila. Senhor presidente, é o processo 965.707, com recurso ordinário, processo referente a 958.299. Admissibilidade. Admito o recurso ordinário, uma vez que é próprio, tempestivo, e o recorrente alcançado pela decisão recorrida é parte legítima, conforme consta na fundamentação do meu voto. Conselheiro Sebastião Ovessi. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Admitido o recurso. Preliminar. Da nulidade da decisão recorrida. Voto preliminarmente pela nulidade da decisão da primeira Câmara, que determinou a aplicação de multa no valor de R$ 10.500 ao senhor Rui Adriano Borges Muniz, por descumprimento da adoção de providências necessárias ao exato cumprimento da lei, conforme consta da fundamentação do meu voto. Conselheiro Sebastião Ovessi. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, senhor presidente. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também acompanho. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Aprovada a área preliminar. Então não tem necessidade. Não tem necessidade. Nesse caso, como houve a declaração de nulidade, fica aprovado o voto do relator. Pela nulidade da decisão proferida pela primeira Câmara. Com a palavra o conselheiro Sebastião Ovessi. Para relatar o item 3 da pauta, recurso ordinário, processo 944.739. O recorrente é Rodolfo Gonçalves da Silva. Em preliminar, eu conheço do recurso. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Admitido o recurso. No mérito, eu dou provimento ao recurso e julgo regulares as contas da Câmara Municipal de Congonhas, exercício 2009, de responsabilidade do senhor Rodolfo Gonzaga da Silva, presidente à época, desconstituindo-se a obrigatoriedade de restituição erária no valor histórico de R$
R$ 741,96. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Zé Alziana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Aprovado o voto do relator. O item 4, processo 986713, recurso ordinário recorrente a Marlene Moreira Pereira. Eu tenho 3 preliminares. A primeira, de admilicidade, conheço do recurso. Conselheiro Mauri Torres. Conheço. Conselheiro José Alziana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também. Conselheiro Durval Ângelo. Conheço. Conselheiro Vanderlei Com o Ávila. relator. Admitido o recurso. A segunda preliminar trata da inconstitucionalidade da prescrição. Eu rejeito a preliminar de inconstitucionalidade das normas que versam sobre a prescrição no âmbito desta Casa. Conselheiro Mauri Torres. Rejeito, presidente. Conselheiro José Alziana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Acompanho o relator. Que é rejeitada a inconstitucionalidade arguída. Em terceiro, afasta o prejudicial de mérito da prescrição quinquenal. Está acatando ou está rejeitando, excelência? Afastando. Perdão. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro José Alziana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Então fica rejeitada a prejudicial de mérito arguída. E, finalmente, no mérito, eu dou provimento ao recurso ordinário, julgo regulares as contas do Instituto de Previdência do município de Itabarandiba, exercício 2009, de responsabilidade da senhora Marlene Moreira Pereira, dirigente da instituição à época, desconstituindo-se a penalidade aplicada no valor histórico de R$ 3.000. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, presidente. Conselheiro José Alziana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também de acordo. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Com o Ávila. relator. Aprovado o voto do relator. Processo seguinte, 1.012.311, um recurso ordinário recorrente José de Matos Gonçalves, Joaquim Eustáquio dos Reis, Laura Helena Silva, José Raimundo Teixeira. Também tenho 2 preliminares. A primeira, a admiticidade, eu conheço do recurso. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alziana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conhecendo. Conselheiro Durval Ângelo. Também conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Admitido o recurso. E a segunda preliminar, eu decido pelo afastamento da alegação de prescrição quanto aos apontamentos de dano ao erário. Conselheiro Mauri Torres. O relator. Conselheiro José Alziana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também acompanho o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Fica afastada também a preliminar arguída pelos recorrentes. E no mérito, acompanhando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, nego provimento ao recurso com fulcro nas razões apresentadas no meu voto. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, presidente. Conselheiro Zé Alziana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também de acordo. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Aprovado o voto do relator. O item 6 da pauta, processo 1.024.240, recurso ordinário recorrente Maria Isabel Pereira. Em primeira preliminar, eu conheço o recurso. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alziana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Conselheiro Durval Ângelo. Conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Admitido o recurso. Em segunda preliminar, considerando que a matéria se encontra pendente na definição que este tribunal, voto pelo sobrestamento feito, atraindo a incidência dos efeitos do artigo 182-D3 até o julgamento acerca da inconstitucionalidade arguída nos autos do recurso ordinário 1.007.600, intime-se e arquive-se. Conselheiro Mauri Torres. O relator, senhor. Conselheiro Zé Alziana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Aprovado o voto do relator. O item seguinte, processo 1.047.893, um recurso ordinário recorrente a Aloysio Borges de Souza. Em preliminar, de admiticidade, eu conheço do recurso. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro Zé Alziana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço do recurso. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Admitido o recurso. No mérito, acompanhando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto pelo provimento do recurso e a consequente exclusão do débito imputado ao recorrente no valor de R$ 23.060,31, uma vez que as justificativas e documentos apresentados revelam o recebimento e pagamento dos produtos objetos do pregão 006/2009,
processo 033/2009. Intime-se arquivos. Conselheiro Mauri Torres. Tendo em vista, senhor presidente, que foi juntado pelo recorrente o comprovante da liquidação da despesa, acompanhe o voto do relator. Conselheiro José Alziana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Aprovado o voto do relator. Finalmente, o último item da minha pauta, o item 9, vou solicitar que seja retirado da pauta de hoje. Fica retirado de pauta. Com a palavra o conselheiro Mauri Torres. Pois não, senhor presidente. O item 10 da pauta, o processo 1.015.471, eu vou pedir a retirada de pauta. Fica retirado de pauta. O item 11 é o processo 1.015.654, um recurso ordinário. Preliminarmente, conheço o presente recurso. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Conselheiro Durval Ângelo. Conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Veste. Admito. Fica admitido o recurso. Um segundo preliminar de ausência do devido processo legal. Em consonância com a unidade técnica, com a jurisprudência citada, entendo que não há nulidade da decisão recorrida, motivo pelo qual não acolho a preliminar suscitada pelo recorrente. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Veste. Desacolho. Fica afastada a preliminar de nulidade. No mérito, por todo exposto, considerando que as ações recursais não foram capazes de modificar a decisão recorrida, nego o provimento ao recurso, não tendo ainda alterada a multa aplicada ao recorrente no valor de R$5.000, conforme acordo as folhas 02/08 verso do assunto administrativo 1.013.162. Intime o recorrente, cumpridas as disposições regimentais, arquivem seus autos com fundamento do inciso 1 do artigo 176 da Resolução 12/2008. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com relator. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Veste. Com o relator. Aprovado o voto do relator. O item 12, senhor presidente, o processo 986.502 também vou pedir a retirada de pauta. 12. É. Fica retirado de pauta. E também o item 13, processo 904.154, vou pedir a retirada de pauta. Também fica retirado de pauta. Esgotada a pauta do conselheiro Mauri Torres, com a palavra o conselheiro José Alziano. O item 14, processo 1.048.037, um agravo. Preliminarmente, esse relator conhece o presente recurso por restarem preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Conselheiro Durval Ângelo. Também conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Veste. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Conheço. Admitido o agravo. No mérito, em conclusão, nego provimento ao agravo, mantendo-se incólume a decisão pelo não conhecimento do período de rescisão. Intime-se o recorrente dessa decisão e desse prosseguimento ao feito, cumprindo-se as disposições do artigo 340 da Resolução do Tribunal de Contas 12/2008. Por fim, determina o arquivamento dos autos nos termos do artigo 176.1 regimental. Conselheiro Gilberto Diniz. Senhor presidente, nesse caso eu vou pedir vênia ao relator para, com fundamento nas razões que eu já pedi que fossem distribuídas a vossas excelências, dar provimento ao agravo para admitir o pedido de rescisão, porque, além de estarem satisfeitos todos os demais requisitos do seu legítimo exercício, especialmente trânsito em julgado da decisão e apresentação no prazo de até 2 anos, o peticionário apresentou documentos que, em tese, se enquadrariam na hipótese de admissão prevista no inciso 3 do artigo 355 regimental. Conselheiro Durval Ângelo. Senhor presidente, eu voto de acordo com o voto divergente do conselheiro Gilberto Diniz.
Conselheiro Vanderlei Ávila. Senhor presidente, eu acompanho o relator nos exatos termos da sua fundamentação. Conselheiro Sebastião Vécio. Eu também, Excelência, acompanho a divergência inaugurada pelo conselheiro Gilberto Diniz. Conselheiro Mauri Torres. Senhor presidente, da mesma forma, eu vou acompanhar o voto divergente do conselheiro Gilberto Diniz. Então, nesse caso, fica dado provimento ao agravo, vencidos o relator e o conselheiro Vanderlei Ávila. Permanece com a palavra, Excelência. 15 da pauta, o processo 932.931, assunto administrativo, ato normativo. Os presentes autos foram formados após a instituição de grupo de estudos nos termos da portaria 036/Presidência/14, cujo objetivo era analisar o papel do Tribunal de Contas na proposição de soluções para a operacionalização da transposição dos ativos de iluminação pública para os municípios. Conforme já adiantado, o grupo de estudo formado produziu o relatório conclusivo que subsidiou a edição da orientação técnica sem número aprovada pelo plenário na sessão do dia 10 de dezembro de 2014. Considerando que o Tribunal de Contas já editou diretiva acerca da matéria, tomando-a como base para proferir suas decisões, voto pelo arquivamento do feito, uma vez que não houve edição de ato normativo, mas sim orientação técnica. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Vécio. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. 16 da pauta, um retorno de vista da relatoria de Mauri Torres. Por todo exposto, nego o provimento ao recurso administrativo e divido do voto do eminente. Tem uma preliminar. Caso seja vencido na preliminar, reserva o direito de analisar o mérito. Ainda não. Ah, sim. Não, aqui ficou. Tá. Considerando que as informações correspondem a fatos novos que impactam diretamente no direito à aposentadoria especial, sobre as quais não foi oportunizada manifestação ao recorrente, propõe preliminarmente a juntada dos documentos ora mencionados, bem como a instauração do contraditório, tal como se deu, mutatis mutandis, no julgamento do recurso administrativo 997-661. Caso seja vencido na preliminar, me reservo o direito de analisar o mérito. Pois não, Excelência. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Considerando que houve a juntade de documentos pelo conselheiro Zé Alves Viana, eu peço o retorno dos autos ao meu gabinete para apreciação da matéria. No mesmo sentido que o conselheiro está propondo. Bom, então, o conselheiro, na verdade, está trazendo uma questão de ordem que, de fato, pode afetar o devido processo legal e macular a apreciação do mérito. Então, vou colocar em votação, como questão de ordem, primeiro, essa questão levantada em relação à juntada de documento novo, a necessidade de abertura de vista para que haja uma nova manifestação da parte interessada. Em relação a esse ponto, conselheiro Vanderlei Ávila. De acordo. Conselheiro Sebastião Vécio. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. Senhor presidente, como relator da matéria, eu mantenho a posição de pedir os autos que retornem ao meu gabinete.
Tudo bem, mas ele está levantando uma preliminar que precisa ser Em apreciada. cima da preliminar mesmo, que eu estou pedindo a retornada dos autos ao meu gabinete, em cima da proposição do conselheiro Viana. Então, Vossa Excelência está de acordo com ele. Eu estou de acordo do retorno dos Perfeito. autos ao gabinete do relator. É isso. Então, está de acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. O relator, eu entendo que realmente deveria voltar ao gabinete do relator, até para ele fazer essa avaliação, se realmente isso comportaria aqui a intimação do recorrente para que ele possa se manifestar. Acho que nesse sentido, acho que está havendo aí uma convergência, né? Nesse sentido, a avaliação do relator. Também estou de acordo pelo retorno dos autos ao relator, senhor presidente. Maurício vai falar assim. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Essa é uma questão controvertida. Trata-se de assunto administrativo. Em tese, esse processo deveria, em face dos documentos novos, retornar, inclusive, à apreciação da presidência. Sim. Né? Então, neste momento que nós estamos apreciando aqui é a preliminar, questão de ordem, aduzida pelo conselheiro José Alves Viana. Então, sob essa perspectiva, fica aprovada essa preliminar solicitada por Vossa Excelência, devendo os autos retornarem ao gabinete do conselheiro relator e, independentemente, neste caso, da manifestação de vontade de Vossa Excelência isoladamente, prevalece a decisão colegiada para que se reabra o processo contraditório quanto ao fato novo ou quanto ao documento novo trazido ao processo. Fica, portanto, aprovada a preliminar suscitada. Com a palavra, o conselheiro Gilberto Diniz. Próximo processo da pauta, senhor presidente, é o assunto administrativo, ato normativo 1.048.051, que cuida do projeto de resolução que regulamenta o teletrabalho no âmbito do Tribunal de Contas. Eu submeto a apreciação Qual que é isso? dos excelentíssimos pares a minuta do ato devidamente consolidada, que eu já distribuí a Vossas Excelências. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. 18? Com o relator. Conselheiro Sebastião Oveste. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. O último processo da minha pauta de hoje é um retorno de vista. O relator é o conselheiro Vanderlei Ávila e é o recurso ordinário 1.024.691. Estou levantando uma questão de ordem, senhor presidente. E eu concluo, pelo exposto na fundamentação, diferentemente do relator, dou provimento ao recurso para, primeiro, decretar de ofício a nulidade da decisão proferida pelo colegiado da segunda Câmara na sessão de 4 de maio de 2017, nos autos do processo administrativo 412.459, segundo, julgar regulares as contas prestadas pelo ora recorrente, excluído o dever de ressarcimento a ele imputado no acórdão recorrido. Senhor presidente, Pois não, pela Excelência. ordem, eu gostaria de, diante das questões colocadas pelo conselheiro Gilberto Diniz, que os autos retornassem ao nosso gabinete. Que os autos retornem. Sim. Hoje é o dia do retorno. Nesse caso, essa apreciação de mérito. Então, retornem seus autos ao gabinete do conselheiro relator. Com a palavra, o conselheiro Durval Ângelo. O item 20, processo 1.012.008, é um recurso ordinário. Eu peço o adiamento da matéria. Fica adiado o processo 1.012.008.
Esgotada a pauta, indago se o conselheiro Vanderlei Ávila tem matéria extra-pauta. Não, senhor presidente. Conselheiro Sebastião Também Oveste. nós tínhamos. Conselheiro Mauri Torres. Não, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziana. Tem não, senhor presidente. Conselheiro Gilberto Diniz. Não. Conselheiro Durval Ângelo. Não. Eu tenho um requerimento do conselheiro Sebastião Oveste. Nos termos do artigo 35, inciso 14 da Lei Orgânica e do artigo 25, inciso 15 do Regimento Interno, eu trago a deliberação desse Tribunal Pleno, requerimento do conselheiro Sebastião Oveste, expediente GAB CSH/089/2018, para se ausentar do país nos períodos de 5 a 10 e 24 a 28 de novembro. Conselheiro Vanderlei Ávila. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, senhor presidente. Conselheiro José Alziana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o requerimento. Não tenho mais matéria, indago a doutora Elke se deseja fazer uso da palavra. Não, senhor presidente. Então, nada mais havendo a tratar, convoco os conselheiros e os conselheiros substitutos para a 33ª sessão ordinária a se realizar no dia 7 de novembro de 2018, às 14 horas. Declaro assim encerrada a presente sessão.